Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, youtube.com/Priscila de Ciero Oficial. Então vamos a um vídeo que vocês pediram bastante, né, que é sobre celulite. Então se preparem que eu vou falar sobre as 5 etapas de como eu trato a celulite, tá? Então vocês vão gostar bastante, prestem bastante atenção, peguem papel e caneta, mas vocês podem ver o vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Lembrando que todo o material que eu disponibilizo aqui, gente, não substitui uma consulta individualizada com um nutricionista, tá? O termo correto, assim, da celulite é a hidrolipodistrofia ginoide. Ai, que nome estranho, né? Mas é o nome que se dá a esse desenvolvimento irregular do nosso tecido conjuntivo, aumento do volume dos adipócitos, que as nossas células de gordura, redução do metabolismo local, né? E é considerado uma distrofia celular não inflamatória, complexa, com acúmulo de líquido, né? E com algumas desordens com etiologias multifatoriais. Então, assim, tem várias causas, né, e razões do porquê as mulheres têm celulite. Na verdade, os trabalhos mostram que 98% das mulheres têm celulite, né? Então, quase todas as mulheres têm celulite mesmo. E o que acontece? A celulite, ela causa uma compressão dos vasos pela célula adiposa, então acaba comprimindo esses vasos, acaba dando um edema, né, um acúmulo de líquido, altera a viscosidade nos mucopolissacarídeos, o que dá esse aspecto casca de laranja, vai causando uma fibrose entre as células, né? O que classifica o grau da celulite, se é 1, 2, 3, de acordo com essa fibrose, que muitas vezes a gente consegue ver a olho nu, não precisa nem apalpar, né? E, obviamente, uma diminuição do colágeno e da elastina, tá? Então, ocorre uma fragilidade e rompimento dessas fibras elásticas, a compressão dos vasos, que eu falei para vocês, tem uma fibrose, né? E tem uma hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos. Então, não só os adipócitos, as células de gordura presente, elas aumentam, como formam novas células de gordura também. Isso quando a gente não consegue controlar muito bem essa celulite, né? Então, como eu falei para vocês, acomete aproximadamente 90, 98% das mulheres pós-puberdade, né? E tem 2 momentos onde piora muito a celulite, que é na gestação e na puberdade propriamente dita, tá? Então, aqui vocês conseguem ver a figura do lado esquerdo, uma pele sem celulite, e a do lado direito, uma pele com celulite, que a gente já consegue ver já no nível da epiderme, aqueles famosos furinhos, e que às vezes no movimento a gente consegue observar, às vezes até por baixo da roupa mesmo, né? A gente consegue ver aquela pessoa com roupa, uma mulher com calça, com bermuda, mas que marca já o bumbum, o posterior de coxa, por conta de todas essas características que são da celulite mesmo, aumento do tecido adiposo, né, o estiramento das fibras de colágeno, a diminuição dos vasos sanguíneos, então a gente diminui a irrigação sanguínea, consequentemente de oxigênio, de nutrientes para essa pele, né, e a pele ela começa a ficar com essas irregularidades e aí dão esses furinhos, né, o famoso aspecto casca de laranja. Então, alguma das características da celulite é essa redução da temperatura local, tá? O aspecto casca de laranja, a presença de nódulos, a adiposidade, que é esse acúmulo de gordura, né? A hipertrofia desse tecido gorduroso, e a infiltração de sangue nos tecidos e as alterações vasculares. Para vocês verem como a celulite, ela é multifatorial, ela tem muitas características e por isso que para atuar nela, a gente precisa saber disso, para que a gente possa atuar de todos os lados, para a gente poder amenizar e melhorar essa celulite, tá? Outras características da celulite, acúmulo de água, acúmulo de toxina, tá bom? Envelhecimento do tecido conjuntivo, então com o passar dos anos, isso tende a piorar, se a gente não cuidar. O próprio envelhecimento da pele também, né? A ruptura da membrana adipositária, quando a gente consegue ver a formação de nódulos, essas depressões, né, que são as cascas de laranja, e muitas mulheres relatam dor por conta da compressão dos vasos e dos nervos, então quando se aperta, muitas mulheres sentem dor. Algumas não sentem, outras sentem, depende do grau da celulite também, da sensibilidade à dor daquela mulher. Tá? Quais são os fatores determinantes e agravantes para o aparecimento da celulite? Isso todo mundo quer saber. Fumar, o sedentarismo, desequilíbrios hormonais,
perturbações metabólicas, tá? Então, resistência à insulina, diabetes, um problema hepático, né? Uma disfunção hepática propriamente dita, e alguns medicamentos como os estrogênicos, como as pílulas anticoncepcionais, alguns antidepressivos, uso contínuo ali prolongado, né, de corticoides, isso tudo pode ser determinante e agravante da celulite, além da gestação propriamente dita, e, obviamente, toda a questão nutricional, uma alimentação pobre em compostos bioativos, em fibras, em compostos antioxidantes e rica em alimentos industrializados, tá? Outra questão aqui, fatores psicológicos, por exemplo. Então, o estresse crônico, ele também vai piorar a celulite. O excesso de sódio na dieta, excesso de alimentos pró-oxidantes e escassez dos antioxidantes, que são os protetores, tá? A própria glicação do colágeno, que a gente consegue isso, muitas vezes, não só a questão do estresse propriamente dito, mas uma má digestão das proteínas, alto consumo de doces, de açúcares simples. Então, a gente tem essa ruptura desse colágeno da pele. Então, o que a gente come, o que a gente deixa de comer, influencia nisso também. Excesso de carboidratos de alto índice glicêmico, a própria gordura saturada em excesso e o edema, tá? Que só para vocês terem ideia, quais são os alimentos mais ricos em sódio que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, aqueles temperos prontos, tipo cubo de galinha, caldo de carne, né? Queijo ralado, o pão francês tem muito sódio, gorgonzola, né? Esses queijos mais maturados geralmente tem muito sódio, salsicha, assim como todos os embutidos, peito de peru, mortadela, o shoyu, aquele pacotinho de macarrão instantâneo, quando você põe aquele temperinho, aquilo também é riquíssimo em sódio. E outros alimentos aí são ricos em sódio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que o brasileiro, no geral, ele consome muito sal e, com isso, ele consome muito sódio, tá? E o sódio, ele é um fator determinante e agravante da celulite, e não só disso, de outros vários problemas de saúde, como hipertensão arterial. Como eu falei para vocês, a gente conhece 4 graus de celulite, tá? Então, aí, o próprio médico, esteticista, vai conseguir identificar e vai conseguir trabalhar melhor também com a questão do tratamento, né? O que a gente pode fazer, e dependendo do grau da celulite, até também a nível para comparar depois, né? Então, para fazer um comparativo dessa melhora, a gente tira foto também. Os tratamentos e as intervenções. Então, a gente tem a modulação hormonal, a melhora da microcirculação, a redução do edema, a diminuição do tecido adiposo, isso é super importante. Então, quando a mulher está acima do peso, com porcentagem de gordura acima, se faz necessário perder isso para poder melhorar a celulite, né? Diminuir o processo inflamatório sistêmico e a reconstrução da matriz extracelular, tá? Então, dá para ser feito, a gente tem bastante melhora na prática clínica mesmo, mas isso leva um tempo, principalmente de acordo com a faixa etária da mulher que ela, né, que ela se encontra e também com o grau da celulite. Então, eu vou falar das 5 etapas, como eu trato a celulite e como eu vejo isso na prática clínica, para vocês verem como não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa fazer essa conjunção, esse quebra-cabeça, tá? Então, são 5 etapas. A primeira etapa é o detox do estrogênio. Lembra que eu falei para vocês que a modulação hormonal ela é super importante para quem tem celulite? Pois e nós mulheres somos as mais acometidas, isso porque o estrogênio é o principal hormônio envolvido na celulite. Então, a mulher que tem uma predominância mais estrogênica, né, que tem um perfil mais estrogênico, ela tem mais celulite, tá? Então, o estrogênio está muito envolvido com celulite, não só no aparecimento, como na piora. Então, é importante a gente entender isso e saber como que a gente pode minimizar isso através da dieta, por exemplo. Então, a partir dos estrógenos, a gente forma substâncias que a gente chama de quinona e semiquinonas, né? Que são substâncias que são proliferativas, mutagênicas e, infelizmente, também cancerígenas, tá? Então, elas também são responsáveis pelo câncer de mama. Então, quando eu penso em celulite, eu penso sempre, essa mulher está gerando mais quinona e semiquinonas. Então, são substâncias que a gente tem que ficar de olho, porque podem dar problemas na saúde muito além da celulite, tá? Muito além de um problema estético, ok? Então, fiquem bem atentos a isso. Então, por isso que é importante a gente trabalhar nossas vias de detoxificação, para que esse estrogênio que a gente produza em excesso, a gente consiga eliminar, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar em um detox do excesso de estrogênio. Então, a gente tem uma via que chama NRF2, tá?
que é essa viazinha aqui, e que quando você ativa essa via, ela vai estimular enzimas antioxidantes do nosso corpo e vai estimular o metabolismo, o detox do nosso fígado. Porque o nosso fígado, ele tem o nosso sistema autolimpante, ele mesmo consegue desintoxicar muita coisa, só que ele precisa ter o estímulo, ele precisa ter os ativos para poder agir, para poder trabalhar. Então, a gente consegue, através de alguns alimentos, alguns ativos, alguns compostos bioativos presentes nos alimentos, muitas vezes em forma de suplemento também, ativar essa enzimazinha, que chama NRF2, para poder expressar esses genes dessas enzimas antioxidantes. Então, a gente trabalha com sulforafanos, cúrcuma, resveratrol, a epigalocatequina galato, que é presente no chá verde, o hidroxitirosol, que é muito presente no azeite de oliva, um ativo que a gente formula também que chama Oliolá, tá? Uma patente. A vitamina D, por si só, ela estimula o NRF2, por isso que é importante a gente manter níveis de vitamina D ótimo, muitas vezes com suplementação sim, e também a exposição solar, obviamente, dentro, né, de um limite ali, a gente não pode ficar lá esturricando no sol, porque também você vai aumentar o seu processo de envelhecimento também, vai piorar a deterioração de colágeno e elastina. Então, tem que ter o tempo certinho, tem que poder ajustar isso daí, que isso é super importante, tá? Os sulforafanos, a gente consegue muito através das crucíferas. Então, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, todos aqueles legumes que parecem flor, né? Repolho, couve-flor, couve-folha, tudo isso é riquíssimo. A cúrcuma, que você já conhece, né? E o resveratrol, que todo mundo conhece como presente no vinho tinto, né? Mas o vinho, ele é uma bebida alcoólica, então o álcool ele também é uma toxina, então eu não estimulo o consumo de vinho e nem de bebida alcoólica. Mas o resveratrol a gente consegue também no suco de uva escuro, né? Em alguns outros alimentos também, ok? Então, aqui tem um ativo, um cogumelo, na verdade, que chama reishi, né, que é o Ganoderma lucidum, que ele aumenta algumas enzimas antioxidantes no nosso corpo, tá? Como a sódia, a catalase, a glutationa, e o próprio NRF2 que eu falei para vocês. Então, o consumo desse cogumelo, né, o pó desse cogumelo, tem chá também desse cogumelo, ele ajuda bastante nisso também. Assim como todos os cogumelos, a gente faz um rodiziamento no cardápio, a gente não fica com o mesmo cogumelo por muito tempo, nem um ativo por muito tempo, tá? Mas nós temos suplementações da fórmula chinesa, né, que também usam muito, eles adoram a medicina chinesa, os cogumelos. E aí eles são bem interessantes também por esse poder de detox, né, de detoxificação no corpo e vai trabalhar naquela detox do estrogênio que indiretamente vai te ajudar na celulite, tá? Então, como é para vocês, o NRF2 tem papel essencial na transcrição de enzimas de fase 2, hepática, o que vai ajudar o corpo também a eliminar todas as outras toxinas do nosso corpo, tá bom? Então, aqui, ó, o NRF2, ele aparece, ó, como bloqueador desses oxidantes, tá? Então, esses radicais livres que a gente produz, né, e que a gente produz, basta respirar, a gente produz radical livre, que a gente não pode produzir em excesso, tá? Mas o próprio NRF2, ele combate isso também, tá? Então, muitos estudos têm confirmado que vários fitoquímicos, incluindo as fórmulas da medicina tradicional chinesa, contribuem para a defesa celular através do upregulation do NRF2. Então, a gente consegue estimular isso. Por isso que a medicina chinesa ela é tão estudada também como essa questão anti-aging, né? Exatamente por conta disso, né? Então, são fitoquímicos super importantes para estimular o NRF2, tá bom? Então, o NRF2, vocês vão sair daqui sabendo disso, que a gente sempre tem que pensar em estimular o NRF2, não podemos esquecer, ajuda a detoxificar aquelas quinonas e semiquinonas e melhora a regeneração de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. A berberina é um ativo que a gente usa muito para diabéticos, para pessoas com resistência à insulina, para quem quer diminuir gordura na região abdominal. Então, é um suplemento que pode ser prescrito, né, em farmácia de manipulação, sob orientação de profissional. E ele aumenta essa translocação nuclear do NRF2. Então, é bem interessante também. Então, a berberina ela pode ajudar também diretamente na questão da celulite, por ajudar na fase 1, que é detox do estrogênio. O Oliolá também, Nigella sativa, que é um pó da semente do cominho preto, também é sensacional para estímulo do NRF2. N-acetilcisteína com resveratrol, muito bom, lembrando que a suplementação de resveratrol, à noite, ela tem uma baixa disponibilidade, então é importante a gente colocar o resveratrol
num outro horário do dia, mas não à noite, tá? O aproveitamento vai ser melhor do corpo. Ou associar o resveratrol com a quercetina, que você vai aumentar essa biodisponibilidade. Mesmo assim, eu não coloco à noite. E o Cureate também, que é um ativo, uma patente muito interessante para ajudar a estimular o NRF2. Aqui tem algumas sugestões de fórmula, só lembrando que isso aqui precisa ser individualizado pelo nutricionista, tá? Mas são fórmulas interessantes aí quando a gente fala em detox do estrogênio. Tá bom? E aqui, alguns compostos bioativos presentes nos alimentos envolvidos nessa modulação da resposta inflamatória. Então, a gente tem o resveratrol das uvas, a curcumina presente na raiz da cúrcuma, a genisteína da soja, a quercetina muito presente em frutas cítricas, maçã e na cebola também, o sulforafano nas crucíferas, que eu falei para vocês, capsaicina da pimenta vermelha, o indol 3-carbinol das crucíferas, o ácido elágico da romã, a gente também consegue fazer extrato de romã, né? O punicogranato em farmácia de manipulação, 6-gingerol do gengibre, as catequinas do chá verde, sensacional. Tudo isso aqui, ó, estimulando esses fatores aí de resposta anti-inflamatória e antioxidante, tá? Vamos à etapa 2, que é reduzir a aromatização. Mas o que é essa aromatização aqui? Todo mundo tem uma enzima no corpo chamada aromatase, tá? E o que essa aromatase faz? Ela converte a testosterona em estradiol, tá? Então, ela faz isso, ela converte a testosterona em estradiol. E quando a gente acaba tendo muito estradiol no nosso corpo, a gente tem aquele efeito hiperestrogênico, né? Então, não é muito legal para o nosso corpo ter uma aromatase super ativada, porque ela vai converter muito testosterona em estradiol, mas a gente tem isso, mas a gente consegue dar uma inibida nessa enzima, tá? Aí a gente vai deixar o quê? Mais testosterona disponível e menos estradiol disponível. E tem um ativo que a gente suplementa que ajuda bastante nisso, que chama crisina, que ela é extraída do maracujá. Então a gente faz um cálculo por quilo de peso corporal, o nutricionista vai fazer esse trabalho junto com o médico, né? O próprio chá verde também ajuda a reduzir a aromatase, a quercetina também, e a gente consegue fazer esse trabalho aqui. Vocês viram que é a nível bioquímico mesmo, né? Então, para vocês entenderem que a suplementação ela é uma arte, por isso que precisa estudar, precisa adequar com o cardápio, precisa ter atividade física, precisa ter tudo envolvido para que realmente a gente possa melhorar a celulite e outros padrões aí de saúde ou queixas estéticas, tá? Vamos à terceira parte, que é a etapa 3, que é a melhora da microcirculação. Isso é super importante. Então, a gente precisa estimular a circulação venosa, linfática, melhorar a permeabilidade intestinal, né? Não pode o intestino ficar hiperpermeável, ele tem que ter a permeabilidade dele, natural, normal, tá? Para que não passem moléculas que não são interessantes para a circulação, né? Que o intestino teria que peneirar e ele perde essa função de peneira. E aí, indo para a circulação, seu corpo acaba ficando inflamado, uma inflamação crônica de baixo grau, e obviamente a sua pele vai sofrer, né? Celulite e outras, e tudo mais, tá? Pele, unha, cabelo. A gente precisa avaliar no exame a homocisteína, que é um marcador que, quando ele vem alto na circulação, ele também leva a maior disfunção vascular. E isso mostra para a gente também que você já está sofrendo com uma disfunção vascular. Né? E quando a gente fala em celulite, a gente tem que avaliar isso. Como é que está essa função vascular? Como é que está esse retorno venoso? Como é que está, né? Tudo isso. Isso é super importante, tá? Tem alguns ativos também que a gente ajuda a melhorar a homocisteína, como SAMe, betaína, B12, B6, ácido fólico. E o ideal seria que a homocisteína tivesse até 8 na circulação. Vocês vão ver na referência laboratorial, muitas vezes a normalidade até 15, até 18. Eu já vi referências até 20. Mas na nutrição mesmo, que a gente trabalha muito com a parte preventiva, a gente espera com uma homocisteína lá estourando até 10, tá, gente? Estourando até 10. Atividade física regular é fundamental, super importante para combate da celulite e para tudo mais, né? Que a gente sabe que isso faz parte de um estilo de vida saudável, tem que fazer. Atividade física, gostando ou não, a gente tem que fazer e tem que descobrir o que dá mais prazer aí para fazer, para a gente fazer de forma contínua. A vitamina D, que melhora a contração cardíaca, melhora a circulação sanguínea e diminui a liberação de um hormônio que chama aldosterona, o que vai diminuir o edema. Então, tantas pessoas se queixam também de edema nas pernas, retenção de líquido, inchaço.
muitas vezes está com a vitamina D baixa. Quando a gente consegue corrigir essa vitamina D, tudo melhora, inclusive o inchaço. Tem outras causas também de inchaço, né? A gente tem que avaliar a resistência à insulina, como é que está isso daí. E você está fazendo atividade física frequente, está muito tempo sentado, muitas horas sentado trabalhando, a gente tem que dar uma estimulada nisso, tá? Falando em melhora da circulação também, a gente precisa pensar na vasodilatação das nossas artérias. Então, a gente precisa fazer que a arginina, que é um aminoácido, produza o óxido nítrico, que é um gás, né, que o nosso corpo produz também, a partir da arginina, e que melhora essa vasodilatação, tá? Então, tem algumas estratégias nutricionais que a gente consegue utilizar para isso, como uma suplementação de arginina, citrulina, ornitina, que pode ajudar. O Kersus-Robur, que eu amo, é um ativo que a gente consegue fazer em farmácia de manipulação, que além de ajudar a diminuir a fadiga, melhora o vigor, melhora a ressaca, né? A ressaca aí de quem gosta de manguaçar, diminui o edema linfático, tá? E quando você associa o Kersus-Robur com a castanha da Índia, é uma combinação que fica ainda melhor no quesito microcirculação. Eu gosto bastante e trabalho com mulheres também que fazem drenagem linfática. A gente usa essa suplementação também antes da drenagem, tá? A gente faz uso contínuo, mas especialmente quando a pessoa faz a drenagem, a gente faz antes e ainda associa com alguns chás que são bem interessantes e que vai ajudar nisso também, como chá de cavalinha, chá de cabelo de milho, né? Tem alguns chás muito legais aí que a gente pode trabalhar também para associar antes da drenagem linfática, tá? O magnésio não pode faltar. Estima-se que 80% da população americana tem deficiência de magnésio. A gente não tem dados com brasileiros ainda, mas a gente acredita que está muito próximo disso, né? Então, o magnésio, gente, ele é cofator fundamental para a formação do óxido nítrico no nosso corpo. Então, se você tiver deficiência de magnésio, não adianta tomar esses suplementos todos também, porque você não vai produzir o óxido nítrico de uma maneira eficiente. Por isso que o magnésio é tão importante para as pessoas que têm hipertensão, porque essas pessoas elas precisam vasodilatar, né? Elas não podem ficar com o vaso muito apertadinho, né? A gente precisa sempre fazer essa vasodilatação. E o magnésio, ele é fundamental. Ok? Então, precisa avaliar como que está o magnésio na dieta, se está consumindo alimentos fontes, e muitas vezes a gente tem que fazer uma suplementação sim, tá bom? Com orientação, tá? Não pode fazer nada sozinho, cuidado. O Pinus pinaster é um ativo que eu gosto bastante, ele também, vocês conseguem comprar como piquenogenol, tá? Tem inclusive fora do Brasil. Ele é uma mistura de procianidinas, que são extraídas da casca de um pinheiro, um pinho, na verdade, né? Uma planta, né? Que chama Pinus pinaster, tá? Que é encontrada em regiões da França. A gente usa muito na área de nutricosmético, tá? Então, ele vai melhorar muito a vasodilatação. Então, ele antagoniza a vasoconstrição causada pela adrenalina, noradrenalina, e ajuda a aumentar os níveis de óxido nítrico. Tem um poder antioxidante muito bacana, melhora muito o aspecto de pele, tá? Então, uma dosagem de 50 a 200 miligramas ao dia. Eu, particularmente, hoje, eu tomo o Pinus pinaster, junto com alguns outros ativos para a pele. Eu gosto também de rodiziar, e eu sinto bastante diferença. Eu acho que dá um resultado muito bom, né? No quesito pele, ok? A curcumina, que é encontrada no pó da cúrcuma, na cúrcuma em si, a gente consegue comprar isso muito facilmente aqui no nosso país. A gente consegue também a formulação, né, em farmácia de manipulação, tanto da cúrcuma pó, que não gosta do sabor, não consegue, como do extrato, né? Inclusive, a gente consegue hoje o extrato, né, a curcumina, de altíssima absorção, pelo corpo, que a gente sabe que a curcumina, infelizmente, ela tem uma disponibilidade muito baixa pelo nosso corpo. Então, quando a gente consegue trabalhar isso ou com piperina, né, bioperina, capsiate, alguns ativos da pimenta vermelha e pimenta negra, melhoram muito a absorção do corpo. Mas também a gente consegue patentes super legais e lipossomadas, onde a gente consegue melhorar muito essa absorção. Aí, obviamente, a dosagem não é essa de 400 miligramas. A gente consegue uma dosagem bem menor, com um poder de absorção altíssimo. Por isso que a gente tem que sempre individualizar, tá bom? Mas tem ativos bem legais, como o Cureate, que eu falei para vocês já. Tá? Falando ainda em microcirculação,
Uma sugestão de fórmula aqui para vocês, lembrando que isso não substitui consulta nutricional nem médica, é 100 miligramas de piquenogenol com magnésio citrato e arginina, que também é um substrato para a produção do óxido nítrico, tá? Eu gosto muito dos polifenóis do cacau, né? Então, os flavonoides do cacau, ele estimula o óxido nítrico, estimula também a biogênese mitocondrial, melhora o gasto energético, estimula a beta-oxidação, que é a nossa queima de gordura, ajuda na diferenciação do tecido adiposo branco para o bege. Quanto mais tecido bege a gente formata a partir do branco, né, mais vai ser o nosso gasto calórico e melhor vai ser o nosso combate à celulite. Então, a gente pode trabalhar com grãos de cacau, né? Você consegue até grãos de cacau cobertos com chocolate, que é uma delícia. As próprias cascas do cacau, que dá para fazer um chá da casca de cacau, sensacional, excelente fonte antioxidante, tem cheiro mesmo de chocolate, maravilhoso. Né? E diminui a vontade de comer doce, muito interessante, né? E os nibs de cacau, que meu paciente sabe, eu sou fã, eu sempre incluo nos meus cardápios os nibs de cacau, que é obtido através desses grãos de cacau, que a gente pode colocar nas frutas, iogurte, quem toma iogurte, né? Ou comer assim junto com fruta seca, com castanha. Tá? Ele é bem amarguinho, ele não tem nada a ver com chocolate, e ele é sensacional, melhora muito a microcirculação e saúde de pele, unha, cabelo. A etapa 4, tá? Que a gente trabalha com a redução do edema, ok? Então, a gente precisa agir numa produção que a gente chama de AGEs, né? Esse AGE, a gente chama de AGEs. AGEs são produtos de glicação avançada. Então, o que acontece? A gente tem uma reação entre a glicose e as proteínas, tá? Então, eles acabam fazendo uma ligação ali que não é muito interessante e acaba trazendo problemas, alterações morfofuncionais em diversas estruturas biológicas, diversas. Dentre elas, o colágeno. Então, você formar muito AGEs, né, comer muita proteína que acaba sobrando, muito açúcar que acaba sobrando, que vai fazer essa reação, né, esse crosslink, essa ligação cruzada, vai piorar a tua saúde de pele. Por isso que a gente fala que comer muito açúcar envelhece, e envelhece mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, açúcar, aminoácidos, né, formando os AGEs, tá? Não só isso, a gente também tem lipídios, alto consumo de açúcar ali na circulação, como eu falei para vocês. Com isso, o metabolismo de glicose ele fica alterado, vai formando AGE, alimentos muito crocantes, alimentos torradinhos, tudo isso forma muitos AGEs, frituras, forma muitos AGEs, né? O bacon, propriamente dito, ele é riquíssimo em AGE já. Então, tem que tomar muito cuidado com essas alimentações que preconizam bacon como um alimento tranquilo, é gordura, vai te fazer bem, como dietas cetogênicas que tem bacon, né, diariamente. Então, é muito cuidado. Vocês vão ter benefícios, de repente, da dieta cetogênica e vão trazer outros malefícios para a saúde de vocês, tá? E não é só para a pele. Como eu falei para vocês, os AGEs, eles acabam tendo, alteram a função de diversas estruturas biológicas, ok? E dentre eles, olha só, eles podem, inclusive, causar complicações em diabéticos, complicações vasculares em diabéticos. Então, não é só na pele que isso afeta. Isso afeta toda uma cascata de metabolismo, né? Porque ele vai aumentar a expressão de mediadores inflamatórios, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina beta. Então, ter muitos AGEs circulando não faz bem para a saúde, tá? Além de fazer mal para a nossa celulite aqui, tá bom? Vai piorar o aspecto da celulite, vai formar mais celulite. Então, como os AGEs, eles induzem inflamação, induzem o estresse oxidativo, pioram o edema, porque ele diminui essa vascularização, né? Imagina isso ao longo de anos. E com, né, o envelhecimento chegando aqui, muita coisa acontecendo no corpo, a tendência é só piorar, tá? Então, toda mulher que tem muita celulite tem muita glicação. Isso que a gente tem que pensar e que muita gente não faz essa associação. Então, uma dieta que está causando muita glicação, alimentos que estão causando muita glicação. Então, a gente tem que cortar, diminuir ao máximo o consumo de alimentos açucarados, frituras, alimentos muito torrados, porque eles aumentam demais a produção de AGEs, tá? Falando também em redução do edema aqui, né? Nossa etapa 4. Adoro chá de cavalinha, tem efeito diurético muito significativo, muito seguro, e os resultados são bem equivalentes aos observados do uso da medicação, que é hidroclorotiazida.
tá? Então, chá de cavalinha com centela asiática, dá pra gente fazer um rodiziamento disso, é bem legal também, tá? O hibiscus sadarifa, que é o chá de hibisco, né, muito conhecido, também tem efeito diurético muito legal, tem efeitos positivos sobre pressão arterial em diabéticos com hipertensão leve. Eu, particularmente, eu não gosto do sabor do hibisco, então eu sempre faço misturado com algum outro chá. Eu gosto muito de usar hibisco com a casca do cacau, tá? Eu acho que ameniza muito o sabor, mas eu, particularmente, eu não gosto do sabor do hibisco, né? Mas eu tomo, porque eu sei que tem benefícios, é bem interessante, né? E ele é rico em antocianidas, né? Antocianidinas, que dá essa coloração meio rosinha, né? Arroxeada, vermelha ali. Então, ele é bem interessante também para ajudar na redução do edema, ajudando no aspecto da celulite. Outro chá que é a centela asiática, que eu falei para vocês, que melhora o tônus vascular, é antioxidante, reduz o edema, reduz a dor também em membros inferiores, tá? E dá pra gente fazer formulado em farmácia de manipulação, extrato seco em cápsula, ou tomar o chá, ou até a tintura, que é um extrato hidroalcoólico de ervas que a farmácia faz. A gente consegue fazer extrato de cavalinha, centela asiática, né? Juntar ali um gengibre, uma cúrcuma, fazer uma tintura mesmo e tomar tantas gotinhas, tantas vezes ao dia, de acordo com a dieta, tá? A castanha da Índia, muito famosa, tem muitos cremes, inclusive com castanha da Índia, né? Pra gente passar na pele, para ajudar a amenizar isso, para ajudar a melhorar o edema, a dor, tem efeito anti-inflamatório e melhora muito também as varizes, tá? Não só ela, né? A gente precisa fazer uma junção, mas é bem conhecida também para melhorar o aspecto de varizes. Um ativo que eu gosto bastante, uma patente que chama Glicoxil, que é vendido aí nas farmácias de manipulação. Opa, desculpa. Né? Ele tem um efeito antiglicante, então ele ajuda a prevenir aquela glicação que eu falei para vocês antes, né? Que eu tenho efeito antiglicante, né, que é a inibição do efeito entre a glicação e a oxidação. Tem um efeito desglicante, então ele ajuda a reverter parte dessa glicação que já formou, tá? Então ajuda na resistência à insulina, combate o envelhecimento cutâneo por conta dessa glicação. A gente consegue fazer em farmácia de manipulação, né, sob prescrição, não é um ativo barato, mas não adianta você tomar só o glicoxil, por exemplo, e continuar com uma dieta ruim, desbalanceada, não fazer atividade física, não tomar água, não vai adiantar nada, tá? Mas eu estou mostrando para vocês algumas cartas na manga que o nutricionista tem para a gente trabalhar com mudança dietética e, de repente, colocar alguns ativos, se o bolso do paciente permitir, se ele quiser dar um gás ali maior, por conta daqui férias que vai acontecer, né? Vai usar o biquíni, vai usar mais roupa curta e quer dar uma melhorada nisso daí para melhorar a autoestima. Então, a gente tem bastante coisa aqui para trabalhar. Por isso que vocês precisam entender bem essas etapas para a gente atuar de todos os lados, né? Para não ficar divagando e chutando as coisas. Não, vamos fazer uma coisa planejada, organizada, tá? A benfotiamina, que é a vitamina B1, protege muito o colágeno e a elastina, né? Eu sou apaixonada pela benfotiamina, eu uso muito. E a benfotiamina, a gente consegue trabalhar principalmente essa questão da vascularização endotelial, tá? Nesse quesito hoje aqui que eu tô falando para vocês de celulite. Mas também é muito usada em neuropatia, em retinopatia diabética, em nefropatia diabética, em neuropatia diabética, tá? Eu gosto bastante de usar também para pacientes com Hashimoto, pessoas que comem muito açúcar, pessoas que tomam muita bebida alcoólica, tem uma depressão da B1 e é super importante também na geração de energia do nosso corpo, tá? Então, é importante a gente avaliar essa B1 e muitas vezes fazer uma suplementação com ela ali, tá bom? Se for necessário. Sugestão de fórmulas aqui. Cactínia, Nutricolin, Glicoxil, extrato de hibisco, 2 vezes ao dia com bastante água. Esse hibisco pode vir sob forma de chá também, né? Como eu falei para vocês, não tem problema. Aqui, ó, usando a benfotiamina, a gente usa uma dosagem pequena da B1, né? 10 miligramas, por exemplo. Magnésio, a metilcobalamina, que é a B12 na forma ativa, 5-MTHF, que é o ácido fólico na forma ativa, B6, a vitamina D3, a vitamina K2 e MK7. Então, são fórmulas que podem ajudar muito aí no quesito celulite e outras coisas também, porque isso aqui é bom para um monte de coisa. Tá lembrando que o cardápio é o nosso foco, melhorar o cardápio sempre é o nosso foco. A redução do edema, então a gente precisa trabalhar com a termogênese também, né? Perdão, a redução do edema, a gente precisa pensar em água. Então é importante que a gente tome muita água ao longo do dia,
Muita gente tem essa confusão, né? Vou tomar mais água, vou ficar mais inchada, parece que a água vai ficar mais dentro de mim. Não, gente, quanto mais água você beber, mais água você vai eliminar. Então, a gente tem que manter sempre uma garrafa perto da gente, tá? Não me usem garrafas de plástico, por favor, porque essas têm aquecimento, você vai produzir, você vai liberar substâncias desse plástico para a água, você vai estar tomando ali um monte de composto químico derivados de plástico que vai te fazer mal. Então, garrafas assim, eu até esqueci o nome, até esqueci. São garrafas próprias para você levar sua garrafinha, sua água, né, para academia, deve deixar na bolsa, para deixar na mochila e andar ali. Tem garrafas específicas para isso, tem de vidro, mas elas podem quebrar, mas são garrafas de outro material, que eu esqueci o nome agora, tá, gente? Mas vocês encontram aí com facilidade. Só não me usem garrafas de plástico, tá bom? Vamos à última etapa, que é a redução do tecido adiposo. Então, a redução do tecido adiposo, a gente precisa pensar em termogênese, que é o aumento da queima de gordura, nessa diferenciação do tecido adiposo, não fazer com que novas células de gordura se formem e fazer com que as que têm deem uma murchadinha, né? A gente usa inibidores enzimáticos e de absorção de gordura também na dieta, isso é importante para que a pessoa consiga fazer uma dieta não tão restritiva, mas a gente controla esse processo absortivo para que ela não absorva tanto gordura, não absorva tanto carboidrato, por exemplo. Atividade física, controle do estresse, melhora da qualidade de sono, dieta balanceada. Então, não tem milagre, né? Não tem pílula mágica, é um conjunto de ações, tá? Então, tem que fazer atividade física, o controle do estresse, fundamental, melhor da qualidade de sono e uma dieta balanceada aí, tá? Então, quando a gente fala em termogênicos, a própria atividade física é um termogênico, né? A própria atividade física para ajudar a aumentar o teu metabolismo e a queimar gordura corporal. Nós temos a cafeína, o extrato de pimenta vermelha, folha magra, ômega 3, tá? Para quem não sabe, ômega 3 é um excelente sinalizador para ganho de massa muscular e queima de gordura. É uma gordura, geralmente a gente suplementa em cápsulas, né? A associação de cafeína com capsaicina também é super importante e tem excelentes resultados aí no quesito termogênese. E termogênicos que eu citei aqui mais seguros, tá? Tem outros termogênicos, mas aí precisa ser bem avaliado para quem que a gente está falando, porque pode dar efeitos adversos, então é importante a gente conhecer quem a gente está falando. Então eu não quis colocar aqui para vocês, tá? Mas o próprio extrato de chá verde também é bem interessante, tá? Um termogênico que eu gosto bastante também é o Coleus forcosri. É uma planta nativa da Índia, muito usada na alimentação indiana, tá? E ele tem uma ação também interessante na questão da tireoide. Então, a gente pode usar o Coleus também em pacientes com algumas disfunções tireoidianas, como hipotireoidismo subclínico, tá? Tem que saber usar, não é assim, mas ele é interessante, tem trabalhos que dão esse suporte para a gente, tá? Então, ele vai ajudar também a aumentar o metabolismo basal e a termogênese, por também ter uma ação estimulante na tireoide, tá bom? O Coleus aumentou a expressão também de uma enzima, gente, que chama deiodinase 2, tá? Essa deiodinase 2, para quem fez o curso do Tireoide Flix, vai relembrar, tá? E para quem não sabe, é importante vocês saberem. A deiodinase 2 ela é uma enzima que é dependente de iodo, e ela é responsável pela maior parte da conversão do T4 para o T3. O T3, que é o hormônio, digamos, mais ativo da tireoide, que vai atuar nesses tecidos periféricos e que vai dar essa sensação de bem-estar, de energia, de disposição, né? Então, o Coleus forcosri, ele ativa essa D2 aí, então é super importante, né? Nesse quesito aí de queima de gordura, de disposição, tá? Então, um problema nessa deiodinase 2 vai resultar em menores níveis plasmáticos de T3 livre, que é o que a gente quer. A gente quer T3 livre em boa quantidade, não muito acima, mas nem muito abaixo, tá? Então, é importante vocês lembrarem daqui. Então, aqui o Coleus, né? A gente consegue formular em farmácia de manipulação. Aqui é um trabalho de um estudo que mostrou que a suplementação do Coleus aumentou, inclusive, a massa muscular e teve também uma diminuição do percentual de gordura corporal. Antes de suplementar, por favor, consultem um médico nutricionista para saber se é interessante para o seu caso. Lembrando que tudo isso daqui são sugestões, são alguns pontos que eu quero mostrar para vocês, mas que é importante uma mudança de estratégia nutricional, tá? Então, a alimentação, ela tem que ser revista, tem que ser melhorada. Um termogênico também que eu sou fã, são as catequinas do chá verde,
tá? Então, tem propriedades antioxidantes, aumenta a termogênese, diminui a gordura visceral, né, a gordura abdominal, e tem muitas implicações interessantes aí a nível esportivo, tá? Lembrando que o chá verde, ele também tem cafeína, né, e o excesso de cafeína para algumas pessoas, dependendo do horário, vai prejudicar a qualidade de sono, tá? Citrus aurante, eu gosto bastante, uso muito para os pacientes, conhecido como bitter orange, né? É uma fruta tradicionalmente utilizada na medicina tradicional chinesa, tá? Então, ele tem bastante ativos como a sinefrina, espiridina, a tiramina, que tem essa função de aumentar a termogênese e aumento da taxa metabólica basal. Quando a gente associa o citrus aurante com o chá verde ou com a cafeína, ginkgo biloba, né, aumenta a termogênese e os níveis energéticos, tá? Lembrando que tem ativos aqui que precisa ser orientado e observado, acompanhado por um médico, tá bom, gente? Não pode ficar tomando isso daí assim, tá? A torta direita, tá? Então, é interessante, é um ativo que eu gostaria que vocês conhecessem, tá? E excelente também para a gente colocar como um pré-treino também, tá? Então, tem uma atividade física, mais um termogênico aí via oral, que vai ajudar bastante. Garcinia também, com vários trabalhos científicos, muito utilizado para ajudar nas dietas de emagrecimento. Ele evita o acúmulo de gordura no tecido adiposo, no sangue, e também ajuda a diminuir bastante a vontade de comer doce. Ele é uma plantinha nativa da África, tá? E a gente tem que fazer em farmácia de manipulação, porque eles conseguem fazer o extrato padronizado da planta e vocês tomarem lá 1, 2 vezes ao dia, tá bom? Então, a Garcinia cambódia, sensacional, tenho bastante resultado com ela. Dilema silvestre é também um coadjuvante quando a gente fala em redução do tecido adiposo para melhora da celulite, tá? Ajuda no controle da obesidade, ajuda na regulação dos metabólicos de açúcar, tá? Muito usado para diabéticos, resistente à insulina. Então, também, extrato seco padronizado, a farmácia de manipulação vende sob prescrição e a gente consegue associar nos nossos cardápios, tá? A cactíria, que eu já falei até em ativos aqui, em sugestão de formas para vocês aqui, né? É um fruto de um cacto, é um cacto que chama Opuntia ficus indica. Sabe aquele figo, o figo da Índia, não sei se vocês já comeram, eu sou apaixonada por essa fruta, ela tem uns espinhozinhos por fora, tem que tomar super cuidado para cortar. Geralmente a gente bota um jornal embaixo, coloca né, a gente corta com a faca certinho, mas segura ali com o garfo, tem todo um cuidado, porque se você encosta ali, aqueles espinhozinhos ficam, é super difícil de tirar, tá? Mas é uma fruta, quando ela tá madurinha, ela é bem doce, bem gostosa, a gente costuma comer ela gelada aqui em casa, quando tá na época, e tem muitas propriedades interessantes e ajuda muito na regulação da absorção de gorduras a nível intestinal. Então, ela interage com as gorduras formando um gel, o que ajuda a eliminar pelas fezes, né? Obviamente, comer a fruta vai trazer alguns benefícios, obviamente, porque não deixa de ser uma fruta, né? No caso, ele é um fruto de um cacto, que é uma delícia, enfim. Mas quando a gente fala em suplementação, a gente está falando em concentrar os princípios ativos para a gente poder obter esses benefícios que eu falei para vocês, tá? Então, tem na farmácia de manipulação também. O morosil, vocês já devem ter ouvido falar, está muito na moda, é um extrato extraído das laranjas vermelhas Moro, umas laranjas que a gente tem na Itália, né? E é bem interessante, os trabalhos mostram que ele ajuda a modular esses adipócitos, as células de gordura, favorecendo a redução de até 50% da gordura, principalmente na região abdominal. Melhora a sensibilidade à insulina, ajuda a regular, diminuir triglicérides, colesterol total. Muito interessante. Não sozinho, eu gosto de associar com outros ativos, mas é algo bacana para vocês conhecerem também. Aqui algumas sugestões de fórmulas, tá? Que eu deixei aqui para vocês conversarem com o nutricionista, com o médico de vocês, que de repente pode ser interessante aí nesse trabalho. Gengibre, sou fã, então gengibre a gente pode usar gengibre ralado, gengibre na comida, né? O chá de gengibre. O gengibre, ele atua em diversos pontos ali, diversos alvos metabólicos no nosso corpo. Então, ele vai também diminuir o apetite, aumenta a termogênese, aumenta a queima de gordura corporal, né? É muito interessante. Melhora até a motilidade intestinal, então ajuda aí a constipação, pessoas que tendem a serem mais constipadas. Eu sou fã do gengibre, muito fácil a gente incluir no nosso dia a dia, em suco verde, eu gosto de colocar gengibre no arroz, tá? Então aí vai
da característica da dieta, do que vocês gostam e também da criatividade de vocês, tá? Então, lembrando que a celulite, eu gosto de trabalhar em 5 etapas, né? São 5 pontos que eu gosto de focar e eu vejo o que é mais prioridade para aquela mulher naquele momento. Homens também têm celulite, mas é muito mais presente em mulheres. Então, eu citei para vocês a etapa 1, detox do estrogênio, etapa 2, reduzir a aromatização, etapa 3, melhora da microcirculação, etapa 4, redução do edema e etapa 5, redução do tecido adiposo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, sei que ficou um vídeo longo, mas tem bastante informação, tá? E não deixem de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, compartilhar, chamar pessoas para assistirem, tá? Que tem bastante informação aqui, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Obrigada pelo carinho, gente, e comam algo saudável por mim, tá? Um beijo.